Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Santástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? Peguei um trecho aqui do canal Só da Santos Fabiano Fará sobre o Gabriel Brazão, né? Sobre talvez essa mudança que ele pretende ficar, mas pode ser que vai ser muito difícil. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Caso queira ver o vídeo completo com mais detalhes, está lá no canal dele. Ele precisa fazer dinheiro com seus ativos, não tem jeito. Mas dá para esperar um pouquinho mais com o Gabriel Brazão. O Santos vendeu o Soteldo agora, bichado, mas vendeu o Soteldo. Boa venda. Por uma operação que vai dar ao Santos 8 milhões de dólares, 5 milhões e meio, e mais aí uma multa se não negociar o Soteldo, né? Por um período aí, se eu não me engano, até o ano que vem. Então, esse dinheiro poderia ser reinvestido, né, para reforçar, tem que ser reinvestido para reforçar o dinheiro, então, para reforçar o elenco, perdão. Mas então, já tem uma grana entrando aí. O Santos tem muitas dívidas, eu sei que o Santos tem muitas dívidas a curto prazo. Foi muito mal planejado, né, galera, pra chegar essas notícias a curto prazo, né, essas dívidas, né? Deveria, tipo, ter sido mais elaborado estrategicamente, ter sido muito mais pensado, né? Como a do Tassiano, né? Foi um puta dinheiro jogado fora, né? Isso é muito complicado, porque o Santos ele tem que agora recorrer atrás de vender ativos do clube, vender jogadores, pra conseguir chegar nesse patamar mais equilibrado, né? Né? Mas o Gabriel Brazão ele não pode deixar o Santos, cara. Não. Eu acho que não pode, ele está num ritmo tão forte. Essa pausa para a Copa do Mundo, ela é muito prejudicial para quem tem que estar sempre em atividade como goleiro, Gabriel Brazão. Mas o Brazão é um cara que se cuida, a gente não sabe, a gente sabe que ele é um cara mais reservado, ele não extrapola, se tem a cartilha de treinos, ele vai seguir essa cartilha de treinos e tudo mais. Eu acho que vai ser uma perda irreparável no momento se o Santos negociar o Gabriel Brazão. Eu sei, e aí agora é uma apuração minha, pelo que eu conversei já até, né, entre o jogo do Fortaleza o início da Copa do Mundo de Clubes, que a comissão técnica não quer que o Santos negocie o Gabriel Brazão. Mas ninguém quer, eu acho. Não quer. Entende que o Santos tem problemas financeiros, entende também que tem outros ativos que podem, né, ajudar o Santos, mas o Gabriel Brazão ele é fundamental, é o cara que vem segurando a barra do Santos quando o Santos precisa. E nessa E assim, galera, sei que é complicado tudo, mas o Santos tem que segurar. Tem que segurar. E tem aquele velho ditado, né? O bom time começa com um bom goleiro, né? E o Santos, pra ser um bom time, tem que ter um bom goleiro. E hoje o Santos tem. Cara, a realidade vende moleque da base, tenta negociar Sherman, Souza. Ah, mas Souza tá bem. Mas temos Escobar ainda. Entendeu? Bom tempo. Ah, bom tempo, tem talento. Tem, mas temos volantes, temos meias, temos jogadores ali. Agora, goleiro, a gente não tem o goleiro à altura do Brazão. E não vai ser fácil de encontrá-lo também. Mas tem que ser uma. A não ser que o Santos queira vender, mas tem que ser um jogo bom pros dois, galera. Porque o Brazão, ele sabe muito bem que o Santos é o primeiro clube da carreira dele que ele tem uma sequência de jogos. Ele não teve no Cruzeiro, foi para Inter de Milão, não jogou, depois foi emprestado lá para Espanha, jogou muito pouco também. No Santos que ele teve, e só conseguiu essa sequência no Santos porque o João Paulo teve uma contusão. E aí ele aproveitou a oportunidade. Mas é um cara que não jogava. Tinha muito potencial, muito talento, mas não jogava. Então agora que ele conseguiu se firmar, ele seria muito bom ele continuar até para a carreira dele. Ele conseguir manter mais ritmo e quem sabe aí ficar mais tempo. Mas também acho que o Santos tem que ver, não sei quanto o Brazão ganha, deixa aí nos comentários se vocês souberem, mas dar um aumento salarial para ele com uma multa mais alta, né? Vai ficar bom pros dois, ó. Sei lá, se ele ganha 300 mil, você vai passar a ganhar 700 mil, salário lá que o Soteldo ganhava, que o Tassiano ganha, paga para ele, pelo menos ele dá retorno. E aumenta o contrato mais 5 anos. Aí se vier aumenta a multa, aí se vier uma multa 20 milhões de euros, aí não tem jeito. Porque aí é mais de 100 milhões que tá falando, né? Mas deixa aí, galera, aqui nos comentários, o que vocês acham? Eu acho que o Santos tem que negociar o Brazão. Eu acho que se eu fizesse uma enquete aqui, mais de 80, 90% ia querer que ele ficasse. Eu sei que a gente preservou, a história do Santos é sempre valorizar a base, mas eu colocaria hoje a venda de alguns jogadores da base que tem potencial do que o Brazão, porque o Santos goleiro é muito difícil de achar e os bons goleiros estão bem empregados, né, galera? A gente vê aí os bons goleiros que temos no futebol brasileiro estão bem empregados, então acho que a permanência do Brazão é muito importante, tá? Deixa aí nos comentários, o Fabiano Fará conta mais detalhes sobre isso, tá lá no canal dele completo. E vamos para outra notícia, galera.
A outra notícia foi o que o Sormani, eu coloquei até a capinha lá do Sormani, ele não aguenta e dá risada, né? Seria sobre a transferência do Soteldo, né, pro Fluminense, que já chegou machucado no Fluminense. Então vamos ver só esse trecho aqui, para dar até para descontrair, como eu falei pra vocês, depois da vitória Fortaleza eu tô mais tranquilo. E se vocês quiserem assistir com mais detalhes o vídeo completo, tá lá no canal do Sormani, tá? Já tá machucado. Eu falei. Os torcedores do Fluminense ficaram achando, tá com dor de cotovelo, tá despeitado. É foda, galera. O Soteldo já chegou machucado no Fluminense. Eu sabia que ele ia se machucar mais cedo ou mais tarde, mas já fui a única contratação do Fluminense para o Mundial de Clubes, ele não vai jogar. E uma contratação super cara, né, galera? Olha o Santos aí, 8 milhões de dólares, mais ou menos que o Fabiano Farah falou. Isso dá mais de 40 milhões de reais. Fora que ele ganhava, acho que uns 700 mil no Santos, vai passar a ganhar mais de 1 milhão no Fluminense, acho que 1 milhão e 200 de salário. E já chegou pra machucar. E querendo ou não, os caras contratou o Soteldo, eles queriam pra justamente, faltava 2 dias, né? Pra ele poder negociar com o Santos, pra ele poder escrever ele pro Super Mundial, pra ele jogar. E deu tempo de escrever ele, mas chegou machucado. Então, estão dizendo que se ele voltar, só se o Fluminense chegar nas quartas ou nas oitavas. Sabemos que é muito difícil os clubes brasileiros classificarem, galera. Dá pra classificar? Dá, mas não vai ser fácil. E ele veio, e provavelmente ele é um cara pra vir pra jogar, junto com o Cano e o Arias no ataque, né? Inacreditável. Desculpa, eu não tenho condição. O que você acha, torcedor do Fluminense veio do Sormani fazendo isso? Deve estar pé da vida. E os torcedores santistas estão felizes. Muitos não queriam que vendesse o Soteldo, mas pensando assim, até pelo histórico dele aí de contusão, o comportamento dele, tudo foi um bom negócio pro Santos. Vender por esse valor, um cara que é descomprometido, que fala nitidamente que não queria jogar Série B, que falou nitidamente que não queria mais ficar. Então não vale a pena o Santos valorizar mesmo. Fez certo pro Santos vender e ainda conseguiu um bom dinheiro nele, né? O Soteldo tá machucado. Os caras pagaram uma puta grana pra jogar o Mundial. A gente sabia disso. A gente que conhece o Soteldo, que torce pro Santos, a gente sabia disso. Física tem... Galera, o Sormani aqui ele se diverte, dá risada. Eu coloquei mais pra gente descontrair um pouco aí nesse domingão, né? Como a gente não tem jogo do Santos, tem só esse Super Mundial, a gente vai ter que rir. Eu achei engraçado quando eu vi esse vídeo, eu acho que bacana. Tipo, ele vai contar mais detalhes também sobre o que aconteceu com o Soteldo, vai falar um pouco mais de coisas, mas tá lá o vídeo completo no canal do Sormani. Mas eu fiz isso mais pra gente dar uma descontraída também, mas foi engraçado, porque foi um cara que veio, chegou a fechar, aí melou, aí no outro dia o Fluminense insistiu, o Santos conseguiu fazer um bom acordo com ele, o Fluminense aceitou, falou, não, o Fluminense foi por tudo ou nada, não, quero, cara, tipo, chegou num ponto, o que vocês querem? Eu tenho isso, Santos, não, tem que ser no mínimo isso, tá bom, te dou. E aí, foi de domingo pra segunda. Lembra que eu até fiz um vídeo? Soteldo foi pro Fluminense, depois no outro dia, melou. Soteldo vai ficar. Depois eu tive que fazer outro falando que o Fluminense saiu. Parece que era clickbait, mas não era, galera. Realmente tava nessa balança. Soteldo tava indo, depois não deu certo. Depois ele ligou pro presidente do Santos, falou: não, eu quero ir. O Fluminense do Santos, então, beleza. Aí o Alexandre Matos entrou na parada para tentar fazer um acordo ali, um acordo bacana. Conseguiu. E o Santos e chegou na segunda-feira pro Fluminense, no penúltimo dia de inscrição pro Super Mundial. E foi inscrito. E voltou com contusão. E aí dizem que só se o Fluminense chegar realmente nas oitavas ou quartas de finais para ele poder jogar. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil, porque mesmo que se o Fluminense chegasse, o nível de jogo até lá vai estar muito pior. Porque os adversários mais fáceis estão agora. Eu acho que o Fluminense tem um time da África lá, tem um time da Coreia no grupo. Só o Borussia, que teoricamente é o mais forte, que ainda não tá nem na primeira prateleira da Europa, mas se você chegar numas quartas, você sabe que você pode enfrentar um Real Madrid, pode enfrentar o Paris Saint-Germain, você pode enfrentar um Chelsea, você pode enfrentar quem mais tá ali, o Bayern de Munique. Como vai estrear nesse jogo, nem vai pegar nem na bola, entendeu? Então, pro Fluminense, eu acho que foi um pesadelo pelo investimento e pela intenção que eles queriam, porque você comprar o Soteldo,
já pensando no futebol brasileiro, na Libertadores, se tivesse Fluminense, tudo bem. Mas o intuito deles foi justamente pro Super Mundial. Se não tivesse Super Mundial, o Soteldo não teria sido vendido. Entendeu? E foi útil e agradável, porque insatisfação dele, veio com essas contusões, veio uma proposta boa pro Santos, Santos precisando de dinheiro, conseguiu vender. Entendeu? E agora o Santos precisa vender mais 1 ou 2 também ativos, né? Para poder manter os que estão em alta e trazer reforços para suprir reposições, como a gente falou ontem, lateral direita, um zagueiro, né? Quem sabe ali um volante ou um atacante de lado. Mas precisa vender mais 1 ou 2 jogadores ali, que seja nessa faixa, um pouco menos, mas se eu conseguisse mais uns 6, 7 milhões aí de vendas ainda para juntar com essas 8 do Soteldo, já seria um bom caixa para esse meio de ano, né? E fazer o acordo, né, com o João Basso para o Santos não cair no transfer ban, né? Mas é isso, galera. E esse do transfer ban tem que ter muito cuidado, porque o Arouca já saiu na FIFA, tá? O clube que era o clube do João Basso. Então o Santos precisa fazer um acordo que seja negociando o João Basso, que seja pegando essa parte do Soteldo e pagando pro Arouca. Mas o Santos não pode cair no transfer ban, senão não tem contrato, não tem reforço, tá bom? Mas por enquanto as notícias foram essas, galera. Qualquer novidade aí a gente vai se falando. Eu peço pra vocês curtir o canal do Santástico New, comenta, tô sempre respondendo vocês também. Dê um hype se é possível, sempre dê um hype no vídeo. Curta, se inscreva, compartilha e vamos fazer mais vídeos aqui no canal, mesmo com essa parada aí do Super Mundial. Mais notícias do Santos vão surgir bastante, mercado da bola, novidades. Vou sempre estar postando aqui pra vocês, tá? Sempre atualizando vocês. Beleza, galera? Obrigado e até o próximo vídeo.